O Brasil é um país que não lê. Neste vídeo eu quero comentar uma pesquisa muito importante que saiu no ano passado sobre o hábito de leitura do brasileiro, tá? Essa pesquisa é uma das mais relevantes e foi realizada no ano passado, em 2024, e ela trouxe dados alarmantes da situação do hábito de leitura dos brasileiros, que vocês vão conhecer aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu quero te pedir três coisas só no início aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e curtam esse vídeo, combinado? Então eu vou comentar com vocês aqui os dados dessa pesquisa, tá? Como ela foi realizada. E no final eu quero dar algumas dicas bem simples, mas também que podem ajudar a diminuir essa situação agravante no nosso âmbito pessoal e também no âmbito das pessoas que nos cercam, tá bom? Então essa pesquisa foi realizada pelo IPEC, junto com o Instituto ProLivro, que são dois institutos aí dos principais que realizam pesquisas sobre o hábito de leitura dos brasileiros. Foi realizado no ano passado, tá? Estou aqui com os dados abertos no meu notebook. Eles entrevistaram mais de 5.000 pessoas em 208 municípios do Brasil, certo? Então, alguns dados aqui da pesquisa, tá? Em 4 anos, por volta de 7 milhões de brasileiros deixaram de ler, tá? Em 4 anos, o Brasil perdeu quase 7 milhões de leitores. Então, este é um dado muito alarmante, certo? Outro dado aqui, ó. 53%, mais da metade dos entrevistados, não leram sequer parte de um livro nos últimos 3 meses. Não leram nada, nada de livro nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa, tá? E vamos lá. Os motivos, né, que as pessoas falavam porque elas não liam, né? O principal motivo, 46% das pessoas falavam que o motivo de não lerem é falta de tempo, tá? E vocês vão ver como é que tem algo aqui que não bate, tá? Com o que as pessoas falam. Vocês vão entender já o porquê. O motivo principal que eles falam que não leem é por falta de tempo. E o segundo motivo é não gosto de ler. 26% dos entrevistados. Tá? Eles falam que preferem outras atividades, como a internet e redes sociais. E aí entra algo aqui bem interessante. 78% dos entrevistados usam a internet no tempo livre. 71% usam o WhatsApp. Então, para vocês verem como que as informações aqui dos entrevistados não batem, né? Porque a maioria fala que não leem por falta de tempo. E a maioria fala, 78%, que no tempo livre deles, eles utilizam a internet e o WhatsApp, tá? Então você percebe que não é tanto falta de tempo, né? Na verdade é prioridade, é escolha. As pessoas escolhem a internet no tempo livre. Mais alguns dados aqui, ó. As mulheres leem mais do que os homens, tá? Apresentaram queda tanto no lado das mulheres quanto no lado dos homens. As mulheres já vinham lendo mais do que os homens e se mantêm lendo mais, apesar de ter caído também aí na estatística, tá? Atualmente, das pessoas entrevistadas, 50% das mulheres, né, para 44% dos homens. Então a porcentagem das mulheres aí está mais alta, tá? Das mulheres que leem mais. O ambiente de leitura das pessoas. 85% dos leitores falaram que leem em casa. Então as escolas aí teve uma queda absurda como espaço de leitura. Tá? Então, no ano passado, apenas 19%
das pessoas entrevistadas falaram que liam na escola. Então, a maioria dos leitores lê em casa. Distribuição geográfica da pesquisa, tá? A região sul é a que tem o índice maior de leitura. Então, o maior número de leitores do Brasil está na região sul. E a região nordeste tem o menor índice geral de leitura, com exceção dos estados do Pernambuco e do Ceará, onde eu nasci, pois Pernambuco e Ceará eles superam a média nacional. Mas quando contam com os outros estados do Nordeste, o estado do Nordeste fica com o menor índice geral de leitores, certo? E dos estados aqui, o que tem o maior destaque positivo no número de leitores é o Espírito Santo, certo? Tá. Então, os livros mais citados pelos leitores, tá? É curioso isso também. O primeiro era de se esperar, claro, a Bíblia, o mais citado, seguidos de O Pequeno Príncipe, Turma da Mônica, Harry Potter, Diário de um Banana, A Culpa é das Estrelas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Cabana, Crepúsculo e Violetas na Janela. Tá? Então esses foram os 10 livros mais citados, com exceção aí da Bíblia e de mais 2 ou 3 livros. Perceba aí que a maioria são livros de baixa qualidade, né, entre aspas aqui, comparando com os livros clássicos, né, literatura clássica e tudo mais. Tá? Então, esses são os dados aqui principais dessa pesquisa, foi realizada aí no ano passado, 2024, e você percebe a situação alarmante que vive o nosso país. O número de leitores vem caindo a cada ano. As pessoas passam cada vez mais tempo na internet, nas redes sociais, provavelmente a maioria das pessoas consumindo conteúdos de baixa qualidade. Então, vocês perceberam aqui os motivos que as pessoas falaram porque não liam? Falta de tempo. Eu acredito que falta de tempo para algumas pessoas realmente é algo verdadeiro, mas que para a maioria das pessoas é apenas uma desculpa. A maioria das pessoas tem tempo para ler. Se você for se perguntar quanto tempo gasta uma leitura, você pode ler por um tempo muito pequeno, meia hora, 20 minutos. Vai dizer que não tem 20 minutos no seu dia de tempo? São muitas poucas pessoas que não têm 20 minutos livre de tempo no dia. Tá? Então eu queria falar aqui, dar algumas dicas que podem ajudar vocês a reduzir essa situação alarmante no âmbito pessoal de vocês e também nas pessoas que cercam vocês, que estão próximas a vocês. Tá? Então eu queria começar aqui falando justamente isso, né? Torne a leitura um hábito pequeno. Comece pequeno com a leitura. Você não precisa ler 2 horas por dia, né? Tá? Comece lendo, por exemplo, 10 minutos que seja do dia. Escolha um livro bom e leia todos os dias 10 minutos. É melhor ler pouco e com constância do que ler muito, né, e quase nunca. Você lê, sei lá, um dia você lê 2 horas e daí passa um mês sem ler, e então isso aí não é bom. É melhor ler pouco com constância para manter o hábito. Tá? Então torne a leitura um micro hábito, certo? Outra dica aqui que eu quero dar é o seguinte: criem um ambiente, se possível, na casa de vocês, em que vocês consigam enxergar facilmente os livros. Quando nós enxergamos as coisas, nós nos lembramos, né? Às vezes a gente se esquece de ler, mas quando você está vendo os livros, fica muito mais difícil você esquecer, né? Quando você olha para um lugar, tem um livro, você olha para outro, tem um livro. Então, se possível, crie esse ambiente visível, com livros interessantes, de assuntos que vocês gostem, para estimular esse desejo pela leitura, certo?
Uma terceira dica, veja o seguinte, tente ir no Instagram, naquela parte lá nas configurações de sua atividade, veja quanto tempo médio você fica no Instagram por dia. Tá? Digamos que aparece lá 1 hora que você fica por dia. Você pega 30 minutos desse tempo, sai do Instagram e vai ler um livro por 30 minutos. Então substitua uma parte do tempo de tela por um período lendo livro, certo? Lendo um livro, de preferência, né, um livro bom. Uma outra dica, você tem que ter um propósito para a leitura. Não é ler apenas por... É mais um hábito, né? Mais um hábito saudável para a minha vida. As pessoas de sucesso leem, então tenho que ler também. Você tem que ter um propósito com a leitura. Por que você quer ler? Você tem que responder essa pergunta sinceramente e criar um propósito firme com relação a isso. Eu quero ler para me educar. Eu percebi que eu não fui muito bem educado e eu quero me educar. É um motivo, um propósito muito bom, nobre. Tá? Eu quero ler para buscar conhecer a verdade, para compreender melhor a realidade, para conhecer melhor os dilemas humanos, né? Para desenvolver virtudes. Então tem vários motivos. E com isso você cria um propósito. Então você lê com propósito, não é apenas uma leitura superficial. Você lê buscando algo, ok? E por fim, incentive quem você puder a ler. Incentive outras pessoas da sua família, ao seu redor, ao hábito da leitura. Por exemplo, se você tem filhos, você pode ler em voz alta para eles, né? Por exemplo, antes deles dormirem, tá? Então você incentiva os filhos, pode incentivar a sua esposa ou ao seu esposo, dê um livro de presente para um amigo, compartilhe um livro com alguém de um assunto que interessa ela, tá? Peguem ideias de um livro e criem um grupo, né, de discussões, de ideias, para vocês conversarem sobre um certo tema que vocês se interessam, por exemplo, você mais 2, 3 amigos, façam reuniões sobre esse tema, reuniões virtuais. Então tem várias formas de você incentivar outras pessoas a ler, tá? Então essas 5 dicas são dicas simples, mas que podem ter um grande impacto positivo no hábito da leitura, tanto no seu próprio hábito quanto no das pessoas mais próximas de você, certo? Então eu queria finalizar aqui esse vídeo agradecendo a vocês que assistiram até aqui, perceberam aí os dados alarmantes dessa pesquisa, tá? E que a leitura é muito importante para nós, como pessoas individuais, como indivíduos, mas também como nação, né? Um país que não lê é um país que não pensa, né? A leitura, ela ajuda e desenvolve o pensamento. Então, se nós não lemos, nós não pensamos com uma certa qualidade, tá? E se nós não pensamos com qualidade, com até uma certa crítica com relação a algumas coisas, nós somos muito mais facilmente manipulados e levados pelas ideologias e por falácias e por mentiras, tá? Então, leiam, incentivem outras pessoas a lerem e vamos tentar diminuir essa situação alarmante do Brasil, começando por nós mesmos. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.